Olá, sejam bem-vindos aqui mais uma live começando e hoje eu vou ensinar para vocês uma ferramenta de educação financeira para você aplicar na sua vida e para você também poder aplicar nos clientes que você for atender, né? Se você já é educador financeiro ou se você vai se tornar um educador financeiro, eu tenho certeza que essa ferramenta aqui é uma ferramenta que ajuda muito os educadores financeiros a ajudarem os clientes deles também. Gente, então vamos lá. Gente, a ferramenta que eu vou ensinar para vocês hoje é uma ferramenta de perfil financeiro. Agora, cuidado com algumas coisas que vocês podem fazer confusão, porque, por exemplo, quando você vai fazer o seu cadastro numa corretora ou no banco para você fazer investimentos, ele vai pedir para você responder um questionário para você identificar o seu perfil de investidor. O que a gente vai falar aqui é totalmente diferente do perfil de investidor, tá? A gente vai falar aqui sobre perfil financeiro, a forma com que a pessoa se relaciona com o dinheiro. Então escrevam aí, peguem o caderno e escrevam aí, ó. Perfil financeiro é a forma com que a pessoa se relaciona com o dinheiro. Diferente do perfil de investidor, que aí vai sair lá se você é arrojado, se você é conservador, enfim. É totalmente diferente, tá? Então a gente vai falar hoje aqui sobre os perfis e quando a gente vai trabalhar com as pessoas, com os nossos clientes, é bem importante a gente entender qual é o perfil desse cliente. Porque cada perfil traz as suas próprias características. É como se a pessoa tivesse uma impressão digital na forma que ela usa o dinheiro. Esse perfil, ele pode ser melhorado, mas não é uma coisa que, Eline, eu resolvi que eu vou mudar meu perfil agora e que ele muda de uma hora para outra. Não, o nosso perfil, ele vai sendo trabalhado e à medida que a gente vai desenvolvendo isso, a gente vai melhorando os pontos que a gente precisa melhorar. E claro que todos os perfis vão ter prós e contras. Até quando eu falar aqui de alguns perfis que você vai falar assim, Aline, esse daí, qual que é o pró, né? O que é o bom desse perfil? Você vai entender qual é o perfil que tem prós e contras para todos. E a gente vai trabalhando para fortalecer os bons e para minimizar os pontos fracos desse perfil, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu já trouxe até os post-its aqui para poder mostrar para vocês. Então a gente vai falar de 5 perfis financeiros e eu vou começar falando do perfil poupador. O que é o perfil poupador? É aquele perfil de pessoa que o foco dele é poupar o máximo que ele puder. Todas as vezes que ele vai comprar qualquer coisa, na cabeça dele já vem assim, qual é o mais barato? Como eu posso fazer isso sem gastar nada? Qual que é o produto que vai me dar mais desconto? Esse é o poupador, é um perfil poupador. E talvez você pense que o ideal era que todas as pessoas fossem poupadoras, mas não, tá? Isso é uma característica que ela é boa, de certo modo, porque ela faz com que as pessoas consigam ter mais sobra de dinheiro. Só que, em compensação, é um perfil que, se não tiver cuidado, ele fica muito limitado na vida dele. Por que ele fica limitado? Porque, como ele pensa sempre em gastar menos dinheiro, ele está menos disposto a investir no conhecimento dele, em viver boas experiências, em viver situações que vão trazer vivências realmente para ele no futuro, que vão fazer com que ele ganhe mais dinheiro, com que ele se profissionalize mais, porque na cabeça dele, ele só está pensando em poupar. Essas pessoas, elas têm uma característica que muita gente chama, né, de pão duro, mão de vaca, muquirana. Quem mais? Quais são os apelidos aí que vocês lembram dessas pessoas que têm esse perfil mais poupador? Quem que tá lembrado aí desses apelidos? E aí, ó, deixa eu pegar aqui pra vocês pra poder eu falar aqui, ó. Características dos poupadores. Sabem da importância de guardar, restringem os gastos e poupam o máximo possível, nem sempre são compreendidos pelas pessoas próximas, recebem críticas por serem mesquinhos ou pão duros e têm um valor de segurança muito alto, tá? Essas são características desse perfil poupador. Quais que são os pontos fortes desse perfil? Eles são mais disciplinados, têm muita facilidade de economizar, resistência aos apelos de consumo, sabe aquelas coisas de comercial? Para o perfil poupador é bem menor.
e eles são mais firmes nas suas decisões. Mas existem pontos fracos. Vamos falar de ponto fraco? Eles são mais conformados com um padrão de vida mais simples. Aline, mas isso é um ponto fraco? Sim, gente, isso pode ser um ponto fraco. Porque se ele não tem nenhuma ambição, se ele não pensa em crescer, fica difícil dele buscar alguma coisa nova para a vida dele, tá? Então isso é um ponto fraco. Segundo, tem pouca disponibilidade para viver novas experiências. Imagina, você casou com uma pessoa que tem um perfil poupador. Aí, quando casou, não teve lua de mel, porque vocês queriam economizar para a festa de casamento. Aí falaram o quê? Ah, não, vamos esperar passar 2 anos, aí a gente faz a lua de mel. Aí passou 2 anos, aí o poupador da relação, ele fala assim, ah, não vamos viajar não. Vamos guardar agora mais dinheiro pra gente reformar a casa. Aí ele vai só poupando. Só que por outro lado, a outra pessoa que queria viver aquela experiência acaba nunca podendo viver essa experiência. Porque o foco é só em poupar, tá? Então a gente precisa pensar no equilíbrio. Como que uma pessoa que tem esse perfil poupador pode equilibrar para não ter tantos conflitos e não privar as pessoas de viverem uma vida com experiências também? Muitas vezes os filhos que têm pais poupadores, eles nunca conseguem aproveitar como os outros colegas, né? Então, mãe, meu colega vai do McDonald's, meu colega vai à festa, e a gente nunca faz nada. Por quê? Porque a família pode ter um perfil muito poupador. Então a gente precisa aprender a equilibrar pra gente melhorar a relação com as pessoas que estão ao nosso redor, tá? Vamos pro segundo? Esse aqui, o poupador, tá aqui. Em contrapartida, nós temos os gastadores. Agora os poupadores apareceram. Aê! Né, gente? Vocês têm que assumir, né? Tem que assumir. Por quê? Porque quando você consegue entender o seu perfil, fica mais fácil para você entender por que você e seu parceiro, sua parceira, tem tantas brigas, por exemplo. Porque geralmente quando o casal... o que o Denis falou? Poupador casado com perfil gastador. Exatamente. E por que acontece tanto isso? Porque a gente se atrai pelaquela outra pessoa que geralmente complementa o nosso perfil. Geralmente a gente quer uma pessoa que tenha coisas que a gente não tem. Então é comum que alguém que tem um perfil mais poupador se interesse por uma pessoa mais gastadora. Não é de propósito, tá? É do nosso inconsciente. Mas você acha aquela pessoa mais interessante? Vamos imaginar. Você poupador, tá lá, não quer gastar roupa, não quer gastar dinheiro com roupa, tá sempre bom, mas você gosta de ver o outro bem arrumado, bem vestido, não é? Só que para isso tudo teve que gastar dinheiro. Então depois que casa, você não quer que a outra pessoa gaste, mas aquela pessoa sempre foi gastadora. Então tem que entender os perfis para conseguir equilibrar, tá? Então isso é importante a gente definir, a gente entender os perfis para melhorar o relacionamento também. Aí a gente tem o perfil gastador e agora a gente vai falar o poupador, agora a gente vai falar do gastador. Qual que são as características do gastador? O lema, frase lema dos gastadores. Vou ler aqui, ó. É melhor viver bem hoje, porque amanhã pode nem chegar. Esse é o perfil do gastador. Vamos viver hoje, porque a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã? Mais vale um gosto do que um tostão no bolso? Esse é o lema dos gastadores. O gastador, ele tem foco em viver o máximo de experiências que ele puder hoje. Então, lembra que eu falei pra vocês que todos os perfis têm ponto forte e têm ponto fraco? Então vamos entender isso. Características do gastador. Tô lendo aqui na nossa apostila, tá bom? Gastam toda a sua renda e às vezes gastam mais do que ganham. Gostam de status, gostam de roupas de grife e produtos que aparentam sucesso. Podem encarar um financiamento a perder de vista para ter o que desejam. Tá percebendo aí? Guardam dinheiro apenas para a próxima viagem. Quem disse que o gastador não guarda dinheiro? Ele guarda dinheiro para viajar no mês que vem, né? São admirados pelos amigos pelo seu estilo de vida. Vamos cuidar disso aqui? Uma das armadilhas que os gastadores caem é essa. Porque o perfil gastador é muito interessante para os amigos.
Porque todo mundo que tá ali, né, ao redor, vê aquele amigo gastador, o amigo gastador se veste bem, compra carro, come em bons restaurantes, viaja, tal. Então, assim, ele é um perfil legal para ser amigo. Só que tem que ter esse cuidado, porque às vezes, como nós seres humanos precisamos de reconhecimento, a gente acaba embarcando nessa história de cada vez gastar mais para conseguir ser reconhecido, tá? Então essa é uma armadilha. Quando você for atender um perfil gastador, você for atender um cliente que tem um perfil gastador, não dá para chegar pro perfil gastador e falar assim, para de gastar tudo. Não dá, gente, não dá. Você tem que chegar para ele e tem que mostrar que aquilo que ele imagina que está fazendo bem para ele, que é o reconhecimento dos amigos, é a validação, isso tudo está prejudicando ele de alguma forma e vai prejudicar muito mais a longo prazo. Então, por isso que o processo que a gente faz é um processo de educação. Você vai se educando ao longo do caminho para ir mudando a sua perspectiva, tá? Não é papum, para de gastar agora e vai parar. Não, a pessoa desenvolve um perfil durante muito tempo na vida. Então, conforme você vai desenvolvendo aquele perfil, vai ficando mais difícil você mudar de uma hora para outra. Então, a gente precisa entender, identificar para a gente mudar, tá? Então, vamos lá. Quais que são os pontos fortes de quem tem perfil gastador? Gente, lembra que eu falei que todos os perfis têm ponto forte? Perfil gastador também tem. Então, quais são os pontos fortes de quem tem esse perfil gastador? Eles estão sempre dispostos a experimentar coisas novas. E isso é bom, porque quando a gente se permite experimentar coisas novas, a gente acaba abrindo novas oportunidades. Uma pessoa que é muito poupadora, ela tem medo de arriscar. E aí, ela muitas vezes vai ficar anos na mesma situação porque ela tem medo de dar um passo a mais. O gastador não, o gastador é mais ousado. Quando você tem um casal que um é mais poupador e o outro é mais gastador, é bom nessa hora vocês conversarem, porque o gastador vai te dar mais incentivo e o poupador vai te segurar um pouquinho. Então, se vocês conseguirem usar isso a favor de vocês e não contra, isso vai potencializar muito o casal. Quando que ele é contra? Quando eu fico brigando. Não gasta! Você é isso, você é aquilo, você é... Aí você é contra. Quando que vocês unem? Quando vocês param para ouvir o ponto de vista do outro, ao invés de brigar. Chega e fala assim, olha, escuta meu ponto de vista. Eu acho que você não deveria gastar isso agora por isso, por isso, por isso. Tá bom, mas me conta o seu ponto de vista. Aí eu acho que a gente deveria comprar isso agora por isso, por isso, por isso. Então vocês começam a refletir. Vocês levam o casal à reflexão. O nosso desafio como educadores financeiros é levar a reflexão e não traçar uma coisa que pá, tem que ser e acabou, tá? Então vamos lá, sempre dispostos a experimentar coisas novas. Tem um ponto forte também, tem um estilo de vida admirado pelos outros, né? O famoso lifestyle. O pessoal que é gastador tem um lifestyle, né? Que as pessoas gostam de admirar e tudo. A gente precisa usar isso como um ponto forte, desde que isso não vá prejudicar e vai levar para o endividamento. Então, ok, se você gosta de sair, ok, se você gosta de admirar a natureza, se você gosta de esportes, isso tudo é positivo, desde que você consiga equilibrar para não precisar gastar. Então, é possível você fazer uma trilha, corrida, bicicleta, tal, sem gastar muito dinheiro? É. Então, aí a gente vai trabalhar com o nosso cliente, e vocês que são educadores financeiros hoje estão entrando na turma, lembra disso. Não é para você falar para o seu cliente parar de fazer o hobby dele, parar de fazer o esporte que ele gosta porque ele está gastando muito dinheiro. Não é isso. É mostrar para ele como que ele pode continuar tendo aquele lifestyle, aquele estilo de vida que ele gosta, só que sem precisar gastar muito. Eu estava conversando com a Karina, né, que faz parte aqui do Instituto, a nossa parceira, e ela já teve uma Harley Davidson, né, uma moto, e a Karina é pequenininha, do meu tamanho, e ela pilotava a Harley. E ela falou que quando ela pilotava a Harley, eles saíam sempre para comer. Então saía todo mundo naquele comboio, né, para ir para uma outra cidade em São Paulo, para parar e para comer em restaurante.
Então, esse é um tipo de esporte, de hobby, que faz as pessoas gastarem mais dinheiro. E aí, a pessoa não pode mais ter esse estilo? Pode, mas ela vai ter que entender o quanto que isso se encaixa na vida dela. Então, se ela agora tá passando por um problema financeiro, ao invés de fazer o passeio da Harley todo final de semana, ela pode fazer o passeio de Harley uma vez no mês. Então, é isso que a gente vai ter que trabalhar com os nossos clientes. Não é proibir os clientes de fazerem as coisas, é mostrar para eles como que dá para adequar, certo? Vamos lá. Geralmente possuem muitos hobbies, falei para vocês agora. São pessoas interessantes para conversar. Olha que coisa! Poupadores do meu Brasil, que casaram com gastadores. Vocês acham que vocês fizeram isso por... Ah, Aline, poxa, que azar que eu dei. Casei com uma mulher gastadora ou casei com um homem gastador. Não, gente, vocês se interessaram porque geralmente as pessoas que são mais poupadoras, elas se privam mais de experiências. E os gastadores se jogam mais. Então, geralmente, eles têm coisas interessantes para falar. Porque eles já viajaram, porque eles já foram no restaurante, porque eles já foram no show, porque eles já foram... Vocês estão entendendo isso? Então, qual que é o desafio aí do poupador? É aproveitar isso que o gastador tem de bom sem precisar gastar dinheiro. Então, como que seria um equilíbrio aí de você conseguir ter experiências, ter assunto, ter coisas para poder falar sem precisar se endividar? Olha só, olha a virada de chave que a gente tem nessa, tá? E os gastadores estão sempre ligados em novas tendências. Sim. Por quê? Porque eles querem estar por dentro, né? É aquilo que está no top que eles estão ali. Então, vamos começar a olhar no outro ângulo, ao invés da gente olhar com aquele olhar de criticar ser poupador é bom e ser gastador é ruim, vamos olhar pelos dois ângulos. Ser poupador é bom porque você vai ter mais dinheiro, ser gastador tem mais experiências, vive mais experiências. Como que a gente pode unir as duas coisas, tá? Agora, vamos falar dos pontos fracos dos gastadores? Tem uma dependência extrema à estabilidade no emprego ou no negócio. Porque a pessoa que é gastadora, ela precisa do salário dela para continuar gastando tudo, certo? Ela quer frequentar bons lugares, ela quer viajar, ela quer ir para restaurante, só que ela depende do salário dela. Se algum dia o salário dela não cai por algum motivo, foi mandada embora, ou o negócio dela desandou, algum problema, ela está muito mais sujeita a ter um problema financeiro do que o poupador, que já poupa, né? Que já guarda dinheiro e que já não está acostumado mesmo a sair para poder gastar. Então, esse é um ponto fraco que a gente tem que ficar atento. Segundo ponto fraco do gastador é que eles são inseguros em relação ao futuro. Por quê? Porque eu não tenho, gente. Lembra que a gente falou no início que o lema é: não sei nem se eu vou estar vivo amanhã? Pois é, mas a maior probabilidade é que você esteja vivo. Sim, a maior probabilidade é que o seu cliente vai estar vivo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que mostrar para ele que ele precisa ter uma segurança para o futuro. Se ele viver a vida só melhor um gosto do que um tostão no bolso, quando ele tiver 70, 80 anos, ele vai ter que ficar pedindo dinheiro para os filhos. E se ele não tiver filho, vai ter que pedir dinheiro para quem? Né? Para os irmãos? Para os parentes? Então, a gente precisa levar essa reflexão para os gastadores também. Não possui reserva de emergência. Por quê? Porque eles vão gastar reserva, né? Não gostam de controle, não gostam de orçamento e não gostam de planilha. Ponto de atenção aqui. Quando você vai trabalhar com alguém que é gastador e ele não gosta de controle, talvez seja um pouco mais difícil você fazer ele pegar o hábito de fazer planilha, de fazer orçamento e tudo. Então, é mais fácil você trabalhar com teto de gastos, tá? E aí ele vai colocar assim: eu tenho um limite para restaurante, e aí ele só pode gastar naquele limite. Eu tenho um limite para comprar roupa, aí eu só posso gastar aquele limite. E aí não importa, vamos fazer o seguinte: imagina que ele colocou lá no limite dele que ele tem R$1.000 por mês para gastar em restaurante. Aí ele vai escolher. Se ele é gastador e ele gosta de experiência uau, pode ser que ele vá para um restaurante e gaste os R$1.000 no restaurante. Mas ele vai uma vez só.
E vai ter outra pessoa que tem R$1.000 para restaurante e ele vai em vários restaurantes e vai gastar R$200 em cada restaurante. Então, quando a gente trabalha teto de gastos, limite de cada área, é mais fácil para o gastador. Ah, Aline, eu sou gastador, eu gosto de comprar sapato caro. Beleza, mas qual que é o teu limite para despesa com gastos pessoais? É R$500? Então tá, você sabe que você tem R$500. Se você quiser comprar um sapato com R$500, você vai comprar um sapato de R$500. Se você vai comprar 3 sapatos, cada um de 150, não importa. Mas você tem aquele limite de gastos, tá? O pastor Pedro perguntou, e quem vive com salário mínimo? Quem vive com salário mínimo, aí tem que ver. Por quê? Por exemplo, pode ser um jovem que receba um salário mínimo. E ele pode ser gastador. Ele pode pegar o salário dele todinho e gastar com balada. Então, a gente precisa ensinar ele a colocar limite de teto de gastos mesmo, também. Agora, se é uma família que ganha um salário mínimo, aí não dá. Aí, o trabalho que a gente vai fazer com eles é outro, tá? Porque aí não tem nem como ser gastador, né, gente? Porque se ele tiver um salário mínimo para sustentar uma família, não tem como... O único lugar que dá para gastar é com alimentação. E olha lá. Então, se você for dar uma assistência para alguém que recebe um salário mínimo e tenha que sustentar a família, aí é outra estratégia. Aí você vai ter que ajudar ele a aumentar a renda, porque não vai dar. Não tem milagre que faça. Se você tá falando com alguém que tem um salário mínimo, mas vive com os pais, não tem que sustentar a casa, aí é diferente, tá? Então o trabalho que é diferente. Hoje eu tô falando aqui de perfil financeiro de quem tem dinheiro. Se a pessoa tem dinheiro, ela vai fazer isso com o dinheiro dela. É esse que eu tô falando. Então eu já falei do poupador, já falei do gastador. Agora eu vou falar do terceiro perfil financeiro, que é o perfil do descontrolado. Anotem aí. Falei do poupador, do gastador, agora vou pro descontrolado. O descontrolado, gente, é aquele perfil que, primeiro, não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. Alguém já conheceu alguém assim ou alguém se identifica? O dinheiro some todos os meses. Você já ouviu alguém falar que o dinheiro sumiu? Ai, meu dinheiro sumiu. O dinheiro entra na conta, sai na conta, eu não sei nem para onde ele foi. Ele some. Tem uma expressão que alguns descontrolados falam que é assim: tem alguém que gasta o meu dinheiro e eu não sei quem é. Tem um outro eu na minha conta que gasta o meu dinheiro, porque eu não gasto dinheiro com nada. Esse é o descontrolado. O descontrolado, ele não percebe que ele está gastando. Olha que louco. Está sempre cortando gastos, mas nunca é o suficiente. Tem gente que corta e fala assim: Aline, eu já cortei tudo e eu continuo sem dinheiro. É o perfil descontrolado. E olha que interessante quando a gente começa a olhar. Geralmente o perfil descontrolado, ele corta num lugar, mas como ele não tem uma organização, como ele não tem um planejamento, ele gasta no outro. Gente, quantas pessoas que eu vejo que começam a cortar, não, eu vou cortar tarifa bancária, não, também eu vou cortar Netflix, não, também eu vou cortar não sei o que. Aí cortou, aí uau, conseguiu uma economia de R$100. Aí chegou no sábado, foi lá, entrou no iFood, paf, R$100 gastou. Nem viu. Então, sabe, como que a pessoa consegue cortar tudo e nunca ter dinheiro? Perfil descontrolado. Usa com frequência o cheque especial e o limite do cartão de crédito. Nunca tem tempo para fazer organização financeira pessoal e familiar. Esse também é um perfil, uma característica do perfil descontrolado, tá? Você vai falar assim: vamos organizar? Não, nunca tem tempo. Não dá tempo. Perfil descontrolado gosta de agradar outras pessoas. Viu o que eu falei para vocês agora há pouco? É isso mesmo, gosta de agradar. Geralmente cede quando tem dinheiro para evitar ter que pensar a respeito do dinheiro. Então, olha aí, ó, a Jaque falou uma coisa interessante. É aquele que faz dieta, mas assalta a geladeira. É exatamente isso. Jaque acertou aí a expressão. É aquela pessoa que faz dieta, corta tudo. Aí quando todo mundo vai dormir, ela vai lá na geladeira, pega aquele pote de sorvete, senta, come, depois vai dormir e fala assim: gente, a minha dieta não tá funcionando. Não sei o que eu fiz, já cortei tudo. Não como mais pão, não como pizza, não como hambúrguer, não como nada. E não emagreço.
mas você, criatura, que está sabotando a tua dieta. Então a gente precisa trabalhar com esse perfil para ele começar a reconhecer isso. Porque enquanto ele não reconhecer que ele está sendo o inimigo dele, isso não vai mudar, tá? Então, ó, pontos fracos do perfil descontrolado. Ele tem muita indisciplina, ele é indisciplinado, tem muito conflito familiar, porque ele briga com os outros para pagar a luz, né? Então ele fala, gente, vamos economizar a luz, apaga a luz, mas tá gastando, o dinheiro tá indo embora para outro lugar. Pagamento excessivo de juros e multas, porque é desorganizado, então acaba pagando juros, pagando multa. Desorientação total, dificuldade de fazer e seguir um plano financeiro. Esse perfil descontrolado é o que dá mais trabalho para os educadores financeiros, tá? Já vou dizer logo. Quando você começar a atender alguém que tiver esse perfil descontrolado, é o mais difícil. Só que quando ele chega a pedir ajuda, é porque ele já chegou no fundo do poço e ele não consegue mais lidar com isso sozinho. Então preste atenção. Aline, eu conheço uma pessoa assim, mas ela não quer ajuda. Não vai ter jeito. Espera a hora que ela vai se dar conta que ela precisa de ajuda. Na hora que essa pessoa se der conta que ela precisa de ajuda, aí ok. Aí você vai ter que mostrar pra ela, tirar mesmo o capuz e mostrar que é ela que tá arruinando a vida dela. E aí a gente vai ter que fazer vários trabalhos com ela, vários trabalhos para poder ela conseguir mudar esse comportamento. Então vamos lá. Então, agora além do descontrolado, ó, prestem atenção porque esses perfis eles confundem um pouco vocês. Os descontrolados sabem de nada, estão gastando, vivendo a vida doidado, tá? Só que a gente tem um perfil que é o perfil desligado. Olha aqui. Ó, descontrolado e desligado são coisas diferentes. O descontrolado, ele quer viver a vida mesmo e vai. O desligado, ele não quer saber de dinheiro. Sim, tem pessoas que falam que era melhor se o dinheiro não existisse. Então, o que ele faz? Ele deixa ao máximo que outra pessoa olhe o dinheiro para ele. É aquela pessoa que recebe o salário, entrega na mão da esposa, ou a esposa que entrega o salário todo na mão do marido, não quer saber de nada. A fatura do cartão de crédito chega, a pessoa nem olha, a pessoa bota lá para dentro da gaveta e larga lá. A pessoa não quer saber, ela vai passar o cartão, ela não sabe se tem limite, se ela não tem limite, ela não quer saber. É como se ela tivesse que isolar o assunto dinheiro da vida dela. Se alguém falou que a gente precisa conversar aqui sobre dinheiro, não, vamos conversar de outra coisa. Resolve você. Não, o que você fizer tá bom. Engraçado que tem gente que tem perfil desligado e que é sócio, né? Tem sociedade com outra pessoa numa empresa. E não olha os números da empresa. Olha que louco isso. Não olha os números da empresa. Não, o que você resolver tá bom. O que você fizer tá bom. Eu não sou boa com isso, eu não sou boa com dinheiro, sabe? Às vezes muitas mulheres passam por isso. Mulher que não quer se envolver, não sabe nem quanto o marido ganha, não sabe nada. Não, eu não quero nem saber quanto que ele recebe. Não quero saber porque se eu souber vai me dar trabalho. Então é melhor deixar ele paga tudo, não tô nem sabendo. Vocês imaginam isso? Alguém já conheceu alguém assim? Que não quer nem saber de nada? Ó, a Nádia falando, ó, é horrível. Vocês percebem? Já entende? Ó, e aí eu vou falar as características dos desligados. Geralmente eles gastam menos do que eles ganham, mas não sabem quanto. Não sei nem quanto eu gasto. Eu só gasto o que é importante, necessário e acabou e pronto. Poupam o que sobram quando sobram, tá? Viajam ou trocam de carro quando recebem uma bonificação no trabalho ou fecham um negócio maior. Então o desligado, ele não tem um planejamento. Aí se ele receber um bônus, ele vai lá e fala assim, vamos trocar de carro? Aí vai lá e troca. Não tem um planejamento, não tem. É só, vamos lá. Se não tem dinheiro para pagar à vista, parcela. Não esquenta a cabeça, tá? Esconde extrato na gaveta antes de abrir para ver o valor, porque não quer ver o valor. Não sabe de quanto será a fatura de cartão de crédito do próximo mês. Sabe aquelas coisas que falam, aquelas pessoas que falam assim, nossa, R$50, 50, depois chegou
minha fatura 3 mil. É essa pessoa, desligada total, tá? Os gastadores também fazem isso, né? Acham que é cedo pensar no futuro. A frase lema é: o futuro a Deus pertence. É essa a frase dos desligados, tá? Quais são os pontos fortes dos desligados? Eventualmente, eles têm folgas financeiras. Porque como eles não se programam, quando cai lá uma participação de lucro, uma bonificação, quando bate alguma coisa, aí ele vai lá: nossa, apareceu um dinheiro aqui, deixa eu ir lá e gastar. E vai lá e gasta, tá? Podem reduzir gastos se quiserem cuidar disso. Porque diferente dos descontrolados e dos gastadores, eles não têm problema em não gastar. Se não gastar, não gastou, tá tudo bem, tá? E deixam que outra pessoa cuide do financeiro. Atenção aqui. Os desligados, eles não gostam de cuidar. Mas se tiver alguém que cuida pra eles, eles gostam. Então, se você tem um marido ou uma esposa ou um sócio que é desligado, não fica botando a culpa nele. Assume o financeiro e vai aos pouquinhos mostrando para ele que tem um jeito melhor de fazer. Porque se você ficar entrando na briga de você tem que olhar, você tem que fazer, você tem que não sei o quê, o desligado ele foge de problema, tá? Ele é esquivo. Ele foge. Então, quanto mais você tentar pressionar, mais ele vai fugir. Se você tentar pressionar o marido que seja desligado, que foge do financeiro, ele vai começar a chegar mais tarde em casa para não ter que ouvir você falar. Não vai almoçar junto com todo mundo ou não vai jantar junto com todo mundo para evitar o confronto, para evitar a conversa. Então, todas as vezes que você tenta confrontar um desligado, é pior, tá? Piora a situação. Com o desligado, você tem que conversar para mostrar o lado bom das coisas. Olha que legal, eu descobri que esse mês vai sobrar X reais pra gente investir. E vocês percebem que é diferente a situação do que eu pegar e ficar pressionando ele? Então, prestem atenção nisso, tá? Agora, os pontos fracos. Dificuldade de planejar e estipular objetivos. Não tem disciplina. Não querem dar satisfação dos gastos para ninguém. Então, por isso que esconde a fatura do cartão, tá? Pagamento excessivo de juros e multas também. E tem muito conflito familiar. Então, qual que é o papel do educador financeiro para trabalhar esse desligado? Mostrar para ele que ele ganha muito quando ele começa a olhar para o dinheiro dele. Que ele não precisa ter medo de olhar para o dinheiro dele. Que ele não vai ter que se tornar um obcecado por planilha. Que ele não vai precisar ficar o tempo todo anotando tudo, porque ele não quer isso. Inclusive, se você pegar e passar um exercício de anotar todos os gastos para um desligado, não vai durar metade de um dia. Porque ele odeia fazer isso. E aí você vai passar um trabalho justamente que ele odeia. Então você vai ter que trazer outras estratégias. Por exemplo, qual estratégia que eu uso com o pessoal que é desorganizado financeiramente? Ao invés dele ter que anotar tudo que ele gasta, na hora que ele gastar, ele vai tirar uma foto e vai mandar para um grupo de WhatsApp. Pronto, já facilitei a vida, né? Então imagina que eu tô com um cliente que é totalmente desligado. Tem um problema sério de organização financeira, não consegue investir, acaba se enrolando, tá brigando com a família. Eu vou fazer um grupo de WhatsApp dele, se eu estiver atendendo um casal, né? Com a esposa e eu também, né? Porque aí eu sou educadora financeira, naquele momento eu tô ali com eles. E aí o que eu vou fazer? Eu vou falar pra ele, ó, toda vez que você comprar alguma coisa, você vai pegar o canhoto do cartão, vai tirar uma foto e vai colocar no grupo. E aí ele vai fazer isso, ele vai pegar lá o cartão, pá, tirou, fui na padaria, pá, tirou foto e colocou no grupo. Ele não vai dar satisfação do que é. Aí eu, que tô ali naquele momento treinando ele, eu não vou fazer isso pra sempre, tá, gente? Eu não vou ficar de babá pra sempre, não. Mas no início, eu vou preparar ele, eu vou treinar ele, igual um treinador de time de futebol. E aí eu vou chegar lá e vou falar assim, opa, de que é esse gasto aqui? Aí ele vai falar, padaria, ok, padaria. Isso pra quê? Pra ele aprender que ele vai começar a alimentar um grupo ali. E aí depois, ele com a família dele, né, ele com a esposa, eles vão sentar e vão jogar aqueles números todos na planilha. Mas se eu falar pra ele andar com um caderninho anotando, não vai dar certo, não vai funcionar. Então eu preciso ter estratégia certa para cada tipo de cliente. Por isso que não adianta a gente pegar um monte de faz isso, não faz aquilo e achar que vai funcionar para todo mundo, porque não funciona. Porque
porque cada um tem um tipo diferente, tá? Vamos lá que eu falei pra vocês que eu ia falar 5, e aí tem o 5º tipo, que são os financistas. Quem são os financistas? Os financistas são aqueles que, ao contrário dos outros, gostam de fazer conta, gostam de calcular, querem ter o melhor negócio em tudo que fazem. Geralmente são as pessoas que vão ser mais racionais na hora de usar o dinheiro. Ah, eu vou gastar meu dinheiro nisso? Peraí que eu vou antes olhar se tem uma promoção. Ah, vamos fazer uma viagem? Peraí que eu vou identificar qual o período do ano que é mais vantajoso fazer essa viagem. Os financistas, eles são essas pessoas que eles têm foco em melhorar, no financeiro mesmo, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, as características. São disciplinados e rigorosos com o controle de gastos. Nem sempre o objetivo é poupar. Muitas vezes é fazer a melhor compra. Financistas, não quer dizer que ele vai poupar o dinheiro. Pode ser que ele queira comprar mais barato só para comprar mais barato mesmo, para ele entender que ele fez o melhor negócio, tá? Ele quer fazer o melhor negócio. Eles usam planilhas, fazem listas de compras e têm planejamentos para comprar em determinados momentos com condições melhores. Olha que top. Entendem de investimentos e são procurados pelos amigos para darem orientação. Olha que eu acho que o perfil dos meus alunos aqui tem vários financistas, né? Cadê os financistas aqui nessa live? Levanta a mão aí que eu quero ver vocês. Financistas, apareçam aí para eu identificar vocês aqui. Pontos fortes. Facilidade de desenvolver planos e colocá-los em prática. Capacidade de investir. Usam melhor o dinheiro. Fazem escolhas inteligentes na hora das compras. Boa? Ó, a Zenaide falou que é ela, viu? Boa, Zenaide. Agora, vocês acham que só tem ponto forte nesse negócio? Aí vocês acham que vocês têm o perfil melhor do mundo, eu também sou financista, tem o perfil melhor do mundo e que bababá e dadatá. Sim, mas como tudo, nós também temos pontos fracos, né? A Paula falou de gastadora para financista. Boa, Paula. Então, pontos fracos do financista que a gente tem que ter cuidado. Dificuldade em manter todos da família comprometidos com os planos. Porque muitas vezes o financista, ele não quer pedir a opinião das outras pessoas. Ele faz o plano e aí ele fala, oh, pronto, o plano tá feito e todo mundo tem que cumprir. E quando a família não participa, é mais difícil a gente se comprometer. Então preste atenção nisso, que apesar de ser financista, apesar de saber fazer o plano, é importante você trazer a sua família para junto do teu plano, tá? Segunda coisa, são chamados de chatos, né? Por se apegarem a tantos detalhes. Então, cuidado com esse negócio. Às vezes, você vai tanto ao pé da letra que você acaba sendo chato. Imagina, você vai tá na rua e o teu filho tá com sede. Aí quer comprar uma água. Ah, não, que a água tá muito cara. Ah, não vou pagar R$5 na água, não. Espera que quando chegar lá, a gente bebe de graça naquele lugar ali, que eu não vou gastar R$5 na água, não. E, né, em alguns momentos você vai economizar, vai. Mas a gente sabe que tem extremos. Eu sempre brinco com os financistas, que os financistas são assim. O financista fez um plano para viajar para Disney. Aí guardou dinheiro, investiu, planejou tudo, comprou passagem, comprou tudo. Conseguiu chegar na Disney. Aí chegou na Disney, aí o filho pegou e falou assim, pai, eu quero um picolé, aquele picolé da orelhinha do Mickey, sabe? Aí o pai olhou lá o picolé e falou assim, quê? $12 no picolé da Disney? Não, peraí, aí vai lá, faz a conta, né? Faz a conta aí, gente, pra mim. Quanto que tá o picolé da Disney hoje? Boa, Luciano, passando por aqui também. Muito bom. Quanto que tá o picolé da Disney hoje, gente? Faz a conta aí pra mim. $12. Dá quanto isso? Vezes que 6? 5,60, né? Que tá o dólar? 5,60. Faz aí. Pra vocês saberem. Aí, o pai vai e fala assim... 68. Quanto? R$68 no picolé. Pensa. Aí o pai, financista, fez todo o planejamento, chegou com os filhos na Disney e o filho quer um picolé de $12. Aí o pai faz a conta e fala, $68? Pelo amor de Deus. Oi? Reais. R$68? Pelo amor de Deus, não. Quem compra picolé é o quê? Não, a Carmen falou que é 72.
Nada de picolé. Não, pelo amor de Deus, não. Aí tá bom. Aí não comprou o picolé. Aí voltou pra casa. Aí passaram-se 10 anos. Aí o filho vai contar a experiência dele na Disney. Nossa, foi muito bom quando eu fui pra Disney, né? Eu tinha 6 anos de idade. Foi muito legal. Poxa, pena que eu não podia comer um picolé que meu pai não tinha dinheiro. Aí peraí, gente. O pai teve dinheiro de fazer uma viagem pra Disney. Mas o filho gravou que não teve dinheiro para comprar um picolé. Esse é o financista. Esse é o financista. Então, a gente tem que ter cuidado para não exagerar na dose. Claro que um picolé de 68, de 72 reais é um picolé muito caro. Mas a gente precisa entender que nem tudo é o dinheiro em si. Nem tudo é o número. Porque existe a experiência envolvida nisso. Então a gente precisa ter cuidado como financistas para isso. Ó, a Soraya falou, marca mesmo, viu? Acreditem. Depois ele fala mesmo, cresce e fica. Poxa, a gente não tinha dinheiro para comprar o picolé. Poxa, não era o picolé, era o pai que estava fazendo questão, né? Do dinheirinho ali do picolé. Então os financistas, quando vocês vão lidar com as pessoas ao redor, a gente tem que ter sabedoria. Todos os perfis vão ter que ter sabedoria, né? A chave aqui de lidar com os perfis, dos perfis financeiros é essa sabedoria de entender, opa, qual o momento que eu posso ceder e qual que é o momento que eu preciso ser firme. Então o gastador vai ter momento que vai ter que abrir mão de gastar aquilo, não tem jeito. Só que ele vai ter momento que ele vai gastar e aquilo vai ser bom para ele. Vai ser bom para a família dele. O poupador, poupar é excelente. Mas se ele exagerar naquela muquiranice dele, né? De não abrir a mão para nada, de não gastar nada, vai ser ruim. Pode ser que ele perca a família inteira por causa de ser pão duro demais. Entende? E quanto vale uma família? Às vezes vale o picolé de 12 dólares. Claro que vale. Às vezes vale você deixar a tua mulher comprar um sapato caro. Não todo dia, mas uma vez na vida. Por quê? Porque ela vai se sentir reconhecida. Ela vai se sentir que ela está sendo amada, que ela está sendo cuidada. Então é esse equilíbrio que a gente precisa ter. De entender que não é sobre o dinheiro. É sobre as relações, sobre como a gente usa esse dinheiro, tá? E vocês que estão aqui com a gente assistindo, sejam educadores, sejam alunos que ainda vão entrar na turma, você que está aqui, que está passando por esses problemas de relacionamento por causa de dinheiro, lembrem-se disso. Os perfis, eles são diferentes e eles não precisam ser um problema. Eles podem servir para ajudar as outras pessoas. Se vocês souberem lidar com isso, vocês vão ter o melhor que cada um tem. Se vocês não aprenderem a lidar com isso, vocês vão ficar vivendo na briga o tempo todo, tentando convencer o outro, sabe? Tentando convencer outra pessoa a fazer diferente. Então vamos olhar para isso com um pouco mais de empatia. O que é a empatia? É você se colocar no lugar do outro. Não é eu tentar convencer o outro. Mas hoje eu queria trazer essa visão para vocês, para a gente entender como as pessoas são diferentes e como que a gente pode ajudar cada uma delas. Sabe? Como que a gente pode entender o que é importante para cada um e trazer o equilíbrio. Principalmente nos relacionamentos de família, no relacionamento pai e mãe, no relacionamento homem-mulher, parceiros, no relacionamento de sócios. Porque muitas vezes sociedades são desfeitas por causa disso, porque falta esse entendimento entre os sócios também. Então, como que a gente pode ver isso ao nosso redor? Certo? Tchau, tchau. Até mais tarde.